Bom, a gente está aqui com o Pedro da Localiza. O Pedro é analista de negócios aqui da empresa. E eu gostaria, Pedro, que você falasse um pouquinho mais sobre o que é a Localiza, qual é o modelo de negócio dela, qual a importância da Localiza aqui na região de Minas Gerais, do Brasil, Claro. como um todo. A Localiza é uma empresa, né, uma locadora de carros que surgiu aqui em Minas Gerais mesmo, com os fundadores que originaram-se lá de Oliveira, uma cidade aqui do interior de Minas. E hoje ela é a maior locadora de carros da América Latina e com uma frota aí de 220 mil carros, trabalha com as áreas de gestão de frotas, aluguel de carros para pessoa física, pessoa jurídica e trabalha também com a parte de venda de seminovo e franchise. Então é uma empresa multinacional com origem aqui, como eu falei, no Brasil e Minas Gerais, e a Localiza ela tem crescido num ritmo acelerado aí nos últimos anos, tendo dobrado de tamanho aí nos últimos 3 anos. Então a gente tem um desafio bem grande aí e a gente implantou o SAP a partir do ano de 2011, fazendo alguns rollouts, chegando até em 2015 a gente terminou o processo de implantação. Como é que vocês estão se preparando com essa estrutura de TI para atender esse crescimento que a empresa está se propondo? Então, a Localiza, ela sempre foi muito pioneira em tudo que ela faz. Então, para a gente se preparar para o futuro em termos de desenvolvimento de software, para atender o crescimento e essa robustez toda que ela possui, a gente pensa sempre em boas práticas, né, tanto de desenvolvimento quanto de qualidade, de teste de software. E foi baseado nisso que a gente procurou uma empresa parceira para poder aprimorar as nossas entregas e não ter muitos problemas após a entrega para as áreas que precisam de utilizar esse software, né? E como é que vocês chegaram até aqui a Metric nesse sentido? Então, a gente estava em busca de uma ferramenta que auditasse as nossas fábricas, né, que a gente trabalha com terceiros, e a gente buscava uma ferramenta para poder auditar essas fábricas e para trazer melhor performance e qualidade para o nosso trabalho, porque a gente percebeu em determinado momento que a gente estava correndo muito atrás do rabo, como diz assim no termo mais popular, exatamente. E a gente queria uma coisa que a gente pensasse antes, entregasse coisas melhores em produção, que a gente não tivesse um retrabalho depois de ter que ficar enxugando gelo, vamos falar assim, né? Mexendo com bugs, essas coisas. Legal. E depois que a gente firmou essa parceria que a Metric Localiza, quais foram os grandes benefícios que vocês têm percebido quanto ao serviço e quanto à própria ferramenta? Como é que ela tem ajudado vocês? Olha, o que a Metric tem nos ajudado muito, primeiro, acho um ganho que a gente teve de poder enxergar a nossa situação. A gente saber o que a gente tem de problema e o que desses problemas estão chegando até o nosso ambiente produtivo. Isso foi uma coisa que todo gestor gosta de ver, né? A gente geralmente não tem noção do tanto de problema que a gente entrega no ambiente e que isso afeta as nossas máquinas. A gente só sabe disso geralmente quando o pessoal de infra chega pra gente e fala, olha, vocês estão consumindo muita CPU, muita memória. Então a gente conseguiu, acho que o maior ganho é enxergar isso tudo e também a parceria que a gente tem com vocês, eu acho o feedback que vocês dão pra gente também nos ajuda demais. Então assim, olha, você tem que melhorar nesse aspecto aqui, você está fazendo muito esse tipo de código e isso é muito prejudicial. Então toda essa estruturação que a ferramenta nos dá, a possibilidade de ver, de ter que aprovar, de ter que educar os desenvolvedores para que isso não aconteça, a ferramenta nos apoia muito bem nisso. Legal. E se fosse assim, para a gente ter uma palavra ou uma frase que definisse esse trabalho que a gente tem tido em conjunto, qual seria? Olha, eu acho que uma palavra muito boa para isso seria planejamento e qualidade. Que a gente tenta, com a ferramenta, se planejar para ter uma qualidade antecipada. Como se fosse não fazer uma coisa tardia. Então a gente antever o problema e conseguir que ele não ocorra em produção. Legal. Até para evitar o retrabalho de corrigir isso no futuro. Exatamente, planejamento e qualidade. O custo é muito e maior redução de custo. Acho que é uma coisa importante também que você falou. Legal.
Pedro, a gente fez um projeto recente de refactoring de código. Eu queria que você contasse um pouquinho desse projeto e dessa experiência, principalmente qual era a necessidade e onde ele estava envolvido. Sim. Esse projeto foi uma necessidade que a gente teve, que surgiu a partir de um outro projeto, que a gente teve uma integração com um parceiro nosso, um outro fornecedor, e a gente conseguiu enxergar que da forma que o nosso software para a parte de faturamento da empresa estava, ele não ia comportar o crescimento do faturamento da empresa ao longo dos anos. Então a gente viu a necessidade clara de uma mexida nesse código para a gente poder, num futuro, ter um crescimento com tranquilidade, sem precisar de investir muito em hardware, porque a gente sabia que a gente tinha capacidade de melhorar. Então foi aí que a gente conversou com vocês e a gente, baseado na análise que o QA-Metric fez, né, a ferramenta de vocês, a gente conseguiu extrair uma relação de problemas que a gente poderia corrigir e ter um ganho de performance. E assim, o trabalho foi excepcional, a gente teve uma experiência muito boa, porque vocês conseguiram identificar problemas que eram, de uma certa forma, rápidos de corrigir, que não mexeríamos muito em estrutura, e a gente conseguiria um ganho muito bom, como tivemos, um ganho aí em torno de 42% de performance sem mexer em nada de máquina. Então foi um trabalho excelente que a gente colheu os frutos mesmo, e eu acho que a gente fez uma boa economia aí. E claro, né, a gente tem uma previsão ainda de continuar as outras fases, conforme a gente já planejou, de estruturar ainda mais esse processo, como a gente viu que tem mexidas maiores que a gente pode fazer com um ganho melhor. E como é que foi essa entrada de projeto em produção? A gente fez todas as alterações, a gente fez todos os testes e aí teve o Go Live. Como é que foi essa experiência do Go Live com esse projeto que a gente tocou em parceria? Olha, a gente, por se tratar de um processo bem crítico, né, de faturamento de uma empresa, a gente sabe que não pode parar em lugar nenhum do mundo. Foi uma experiência assim, que não tivemos problemas. Eu lembro quando a gente colocou em produção, a gente não teve nenhuma parada, o processo conseguiu continuar fluindo perfeitamente, até essa interação dos testes, tudo que a gente encontrava antes de colocar em produção, fomos muito bem atendidos, né? Vocês sempre atendiam, corrigiam os bugs em tempo, a gente conseguia retomar os testes e já perceber que tinha sido corrigido, tudo muito rápido. E, se não me engano, a gente teve, acho que nenhuma intervenção em produção. Ou uma bem pequena que a gente teve acho que não teve nada não. Foi bem tranquilo assim, o pessoal da área elogiou muito, que não tiveram que parar, não teve interrupção, então foi excelente. Na época você tinha comentado comigo de uma situação de banco de dados que vocês tinham uma dificuldade de processar um lote muito grande, que quando entrou pro projeto vocês conseguiram processar algo que não conseguia anteriormente. Sim, A gente avaliou, a parte de banco de dados foi o maior ganho nosso, né? Porque pelas mexidas que a gente fez, a evolução das alterações, dos problemas que a gente identificou, eles tiraram um tráfego muito grande do banco, que a gente teve um ganho isoladamente só de banco de dados de 60% de performance, que eram queries que a gente não conseguia performar, e tinham queries também que eram feitas várias vezes a mesma consulta ao banco, e a gente transformou isso numa coisa mais enxuta, fazendo menos consultas. Então o ganho de banco foi realmente muito bom, e era inclusive o nosso gargalo no processo, né, que a gente conseguiu tirar esse gargalo para que fluísse sem problemas. E o que você pode deixar de mensagem assim, para as outras empresas aqui da região e do Brasil também, com relação a esse trabalho do QA-Metric? Você recomenda esse trabalho? Sim. Qual que é o grande benefício que essas outras empresas também podem colher se conscientizando que qualidade é algo importante no dia a dia? Olha, o que eu posso falar da QA-Metric desde o princípio é que eles são uma empresa muito comprometida com o cliente, que eles estão sempre prontos para nos atender, e o trabalho que eles têm feito aqui, posso falar, é um trabalho de qualidade. Além da ferramenta nos trazer um diagnóstico, a gente não encontra isso em mercado, uma empresa que eles estão ali buscando mesmo a qualidade e estão do lado do cliente para poder
trazer esse ganho mesmo de performance, de qualidade e de até qualidade de vida, né? Porque a gente evita de problema em produção e qualidade de vida para quem está aqui sustentando esse negócio, né? Então, eu, claro, com certeza recomendo e vocês estão de parabéns pelo trabalho. Beleza, Pedro, eu quero agradecer o teu tempo disponível para gravar esse vídeo aqui, para compartilhar essa experiência com o Brasil como um todo, né? E o projeto segue colhendo cada vez mais frutos, né? Essa é a nossa ideia de ajudar vocês cada vez mais também. Tamo junto. Muito obrigado. Obrigado.